Você tem controle absoluto sobre apenas uma coisa na vida, a sua mente. E se você dominar isso, ninguém mais pode te parar. A vida vai te testar, as pessoas vão te provocar. O mundo muitas vezes vai rir da sua dor. Mas existe algo que separa quem vence de quem desiste. Não é sorte, não é talento, é a força silenciosa da mente disciplinada. Respira fundo agora. Se você quer construir uma mente inabalável, enfrentar desafios com coragem e alcançar o sucesso real, esse vídeo é para você. Porque aqui você vai aprender o que ninguém te contou. O mundo não muda, você muda. O mundo não muda. As pessoas não mudam. O que muda é a força da sua mente diante deles. E quando isso acontece, nada mais tem poder sobre você. Enquanto o mundo te empurra para reagir, explodir, se vitimizar, os grandes fazem diferente. Eles escolhem o próprio pensamento. Napoleão Hill chamava isso de autoridade mental. E dizia que toda riqueza começa por uma ideia dominada. Antes de conquistar algo fora, você precisa vencer aqui dentro. Você não controla o clima, não controla as críticas, mas pode escolher não ceder, não se curvar e não entregar sua paz ao caos. Essa escolha silenciosa é o primeiro passo para se tornar inabalável. E quem domina o mundo interior não precisa provar nada para ninguém. Autodisciplina, a força invisível. Sabe o que faz alguém continuar mesmo cansado, ignorado, desacreditado? Autodisciplina. Ela é invisível, mas molda tudo. É ela que te levanta quando a vontade quer te afundar. É ela que te impede de responder no auge da raiva. É ela que diz não ao prazer imediato, porque enxerga o prêmio que ainda não chegou. Napoleão Hill foi claro. Autodisciplina é a ponte entre o pensamento e a realização. Você pode ter os melhores planos, pode ler todos os livros, pode assistir 1000 vídeos, mas sem disciplina para aplicar, nada acontece. Haja como se nada te afetasse. E entenda, isso não é fingimento. É treino, é condicionamento mental. É responder com propósito, não com impulso. O poder do silêncio. Vivemos em um mundo barulhento. Todo mundo quer responder, provar, aparecer. Mas quer ser forte de verdade? Aprenda a se calar. Napoleão Hill dizia que os homens mais bem-sucedidos falavam pouco e pensavam muito. Porque o silêncio é um campo de força. Ele protege, ele observa. Ele te dá tempo de pensar antes de agir. Ser calmo não é ser fraco, é ser estratégico. Enquanto os tolos reagem, os sábios calculam. E quando agem, ninguém entende de onde veio tanta firmeza. O verdadeiro poder é saber que você poderia explodir, mas escolhe vencer. Controle emocional. A verdadeira liberdade. Força não é a ausência de emoção. É escolher o que fazer com ela. A raiva te faz agir rápido. A ansiedade te faz desistir cedo. A carência te faz aceitar menos do que merece. Mas o autocontrole te faz livre. Pare de dizer eu sou assim mesmo. Nada é mais forte do que uma mente decidida. Não reaja, observe, escolha. Porque quem só age quando está de bom humor, nunca vai longe. Sucesso exige consistência, e consistência exige controle emocional consciente. Você não precisa se explicar. Uma das maiores provas de força interior é não se explicar o tempo todo. Você não precisa justificar cada passo, cada silêncio, cada decisão. Napoleon Hill dizia, a opinião dos outros é um luxo que só os inseguros levam a sério. Quem sabe quem é, anda firme mesmo quando é mal interpretado. Responde menos. Entrega mais resultados. Você não está aqui para ser entendido. Está aqui para cumprir sua missão. E isso não se explica. Se vive. Críticas, ataques e crescimento. Quem grita demais esconde demais. Os fracos não suportam o brilho dos focados. Eles não te atacam pelo que você erra. Te atacam pelo que você representa. Você lembra quem eles não tiveram coragem de ser. Napoleão Hill dizia, a crítica injusta é quase sempre admiração mal resolvida. Então pare de se defender. Pare de querer agradar quem nunca vai te apoiar. O barulho deles é só a confirmação de que você está no caminho certo. Dor, disciplina e caráter invisível. A dor não vem para te destruir. Ela vem para te forjar. Cada adversidade carrega a semente de um benefício maior. Mas essa semente só floresce em quem não foge da dor. Não peça para a vida ser mais fácil. Peça para ser mais forte. É no silêncio, longe dos aplausos, que o caráter é construído. Enquanto muitos vivem de imagem,
Os fortes vivem de prática. O que você faz no escuro é o que brilha quando chega a sua hora. E essa hora sempre chega, para quem se preparou. Persistência. O divisor de águas. A diferença entre quem vence e quem desiste não é talento, é persistência. A maioria para cedo demais. Mas milagres não acontecem para quem tenta. Acontecem para quem não para, mesmo quando tudo parece parado. Mesmo quando ninguém reconhece. Se você continuar, algo vai se abrir. Você está mais perto do que imagina. Talvez a um passo. E chega um ponto da jornada em que você percebe algo silencioso, porém poderoso. Você já não reage como antes. Aquilo que antes te tirava do eixo hoje apenas passa. Não porque deixou de doer, mas porque você deixou de permitir que a dor decida por você. Isso é maturidade emocional. Isso é domínio interno. É quando você entende que nem toda batalha merece sua energia e nem toda provocação exige resposta. Você começa a escolher onde pisa, onde fala e principalmente onde se cala. E essa escolha muda tudo. Nesse momento, algo curioso acontece. As pessoas começam a estranhar você. Dizem que você mudou, que ficou distante, frio, diferente. Mas o que elas não entendem é que você não ficou frio, você ficou consciente. Você parou de se explicar, parou de implorar entendimento e parou de carregar pesos que nunca foram seus. Você percebeu que proteger sua mente é uma necessidade, não um luxo. E quem nunca aprendeu a se proteger vai chamar isso de arrogância, quando na verdade é amor próprio. Napoleão Hill dizia que o homem que não governa a si mesmo será sempre governado pelas circunstâncias. E você decidiu que não viveria mais refém do humor alheio, das expectativas dos outros ou da aprovação externa. Você entendeu que o mundo sempre terá algo a dizer, mas que a sua missão é seguir, mesmo quando ninguém aplaude, porque aplausos não constroem caráter. O que constrói caráter é continuar quando só você sabe o quanto está difícil. E é exatamente aí que muitos desistem. Quando ninguém vê, quando ninguém reconhece, quando o esforço parece invisível. Mas você continuou, mesmo cansado, mesmo em dúvida, mesmo em silêncio. Porque lá no fundo você sabe que existe uma diferença gigantesca entre desistir e descansar. E você pode até parar para respirar, mas não para voltar atrás. Quem carrega um propósito verdadeiro pode até se cansar do caminho, mas nunca do destino. Você começa a perceber que a verdadeira força não está em vencer os outros, mas em vencer a si mesmo todos os dias, em acordar mesmo sem vontade, em fazer o que precisa ser feito mesmo quando o emocional pede fuga, em manter a disciplina quando ninguém está olhando. E isso, por mais invisível que seja agora, está moldando algo muito maior do que você imagina. Porque o mundo não recompensa intenções, ele recompensa constância. Ele recompensa quem aguenta o processo sem precisar anunciar cada passo. Ele recompensa quem cresce em silêncio. E quando os resultados aparecem, eles falam por você. Sem explicações, sem discursos, sem justificativas. Apenas presença, postura e firmeza. Você está nesse ponto agora. No meio do processo, onde parece confuso, pesado e solitário. Mas é exatamente aqui que os fortes são separados dos comuns. E se você está ouvindo isso, não é por acaso. É porque, mesmo cansado, você ainda não desistiu. E isso diz muito sobre quem você está se tornando. Você segue, mesmo quando o silêncio pesa. Mesmo quando a mente tenta te sabotar com perguntas que não pedem resposta, apenas resistência. Você aprende a não discutir com pensamentos fracos, a não negociar com a dúvida, a não dar palco para o medo. Porque toda vez que você alimenta essas vozes, elas crescem. E toda vez que você as observa em silêncio e continua, elas enfraquecem. É assim que a mente é treinada. Não no conforto, mas na repetição firme da escolha certa. Com o tempo, você percebe que nem todo mundo vai acompanhar sua evolução. Algumas pessoas ficaram presas na versão antiga que tinham de você. E quando você muda, quando cresce, quando para de aceitar o que antes aceitava, isso incomoda. Não porque você fez algo errado, mas porque sua mudança exige que elas encarem a própria estagnação. Então elas tentam te puxar de volta, te provocar, te testar. Mas agora você sabe, quem precisa de reação precisa de controle. E você já não entrega esse poder. Napoleão Hill dizia que a mente humana é como um jardim. Se você não escolhe o que planta, ervas daninhas tomam conta. E você começou a escolher o que consome, o que escuta, o que pensa e, principalmente,
o que ignora. Você parou de se alimentar de distração, de drama, de conversa vazia, porque percebeu que foco não é apenas saber para onde ir, é saber do que se afastar. E essa clareza te deixa mais forte do que qualquer discurso motivacional. Aos poucos, você se torna alguém previsível apenas para si mesmo. Você não depende mais de motivação externa. Você não espera o clima ideal, o apoio perfeito ou o momento certo. Você age, e age com consistência, mesmo quando ninguém percebe, mesmo quando ninguém valida. Porque agora você entendeu algo que poucos entendem. A disciplina cria identidade, e identidade sustenta resultados. Não é sobre fazer quando dá vontade. É sobre fazer porque é quem você decidiu ser. E enquanto muitos vivem reagindo ao que acontece fora, você passou a construir algo por dentro. Um eixo, uma base, um ponto de equilíbrio que não se rompe a cada contratempo. Isso não te torna insensível, te torna estável. Você sente, mas não se perde. Você escuta, mas não se desvia. Você observa, mas não se contamina. Essa é a mente inabalável. Não a que não sente, mas a que não se entrega. Vai chegar um momento em que você vai olhar para trás e perceber o quanto cresceu sem anunciar, o quanto suportou sem mostrar, o quanto evoluiu sem aplausos. E nesse dia muita coisa vai fazer sentido. As noites silenciosas, as decisões difíceis, os nãos que doeram, os afastamentos necessários. Tudo isso estava te preparando para um nível que não comporta distração, nem dependência emocional, nem validação vazia. E quando esse momento chegar, você não vai precisar explicar nada. As pessoas vão sentir, vão perceber na sua postura, na sua calma, na forma como você entra em um ambiente sem precisar dominar o espaço. Porque quem domina a si mesmo não precisa dominar o mundo. O mundo cedo ou tarde se ajusta. Continue. E quanto mais você continua, mais clara fica uma verdade que antes parecia distante. Não é sobre chegar rápido, é sobre não parar. O tempo deixa de ser inimigo e passa a ser aliado, porque você entende que cada dia, sustentado na disciplina, constrói algo que não pode ser tirado. Você já não se compara, já não corre atrás, já não prova nada. Você simplesmente avança, um passo por vez. E isso por si só já te coloca à frente da maioria. Você começa a notar que a sua calma provoca reações. Algumas pessoas ficam inquietas perto de você, porque quem vive no caos se sente ameaçado pela estabilidade. Elas falam demais, explicam demais, justificam demais, e você escuta, mas não absorve. Porque aprendeu que nem toda opinião merece espaço na sua mente. E proteger a mente é proteger o futuro. Napoleon Hill dizia que aquilo que você permite entrar nos seus pensamentos molda o que você se torna. E você passou a ser criterioso, silencioso, intencional. Existe um tipo de solidão que acompanha quem cresce de verdade. Não é abandono, é seleção. Você deixa de caber em conversas rasas, em ambientes barulhentos, em relações que drenam. E isso dói no começo, mas depois traz paz. Porque você percebe que estar sozinho por um tempo é melhor do que estar cercado de pessoas que não caminham na mesma direção. Que essa fase, por mais desconfortável que seja, é sagrada. É nela que você se encontra. Você passa a confiar mais no processo do que no reconhecimento. Mesmo quando o resultado ainda não apareceu, você sabe que está sendo construído. Porque todo crescimento real acontece primeiro no invisível. Raiz antes de fruto. Estrutura antes de exposição. Napoleon Hill chamava isso de fé aplicada. Continuar trabalhando mesmo quando não há sinais externos de sucesso. Não é ingenuidade, é entendimento de causa e efeito. E quanto mais você sustenta esse ritmo, mais difícil fica para o mundo te desestabilizar. Não porque você ficou blindado, mas porque você ficou consciente. Você sabe quem você é, o que quer e o que não aceita mais. E essa clareza cria limites naturais, sem confronto, sem explicação, apenas postura. E postura, quando é verdadeira, educa mais do que 1000 palavras. Você começa a perceber que o verdadeiro poder não está em vencer discussões, mas em não precisar delas, em não gastar energia com quem não acrescenta, em direcionar foco para aquilo que constrói, não para aquilo que distrai. E isso muda sua relação com o tempo, com as pessoas e consigo mesmo. Você passa a respeitar seus próprios limites, e isso faz com que o mundo, aos poucos, também respeite. Siga firme, mesmo quando parece repetitivo, mesmo quando parece lento, porque é exatamente essa constância silenciosa que
transforma pessoas comuns em referências. E quando os resultados surgirem, e eles surgem, você vai entender que nada foi em vão. Cada silêncio, cada renúncia, cada escolha difícil estava te levando para esse ponto. Continue. E então chega o momento em que você entende por completo. Não com palavras, mas com presença. Você não precisa mais correr, nem provar, nem se defender. Você está inteiro. O caos continua lá fora. As pessoas continuam sendo quem são. O mundo continua barulhento. Mas dentro de você, existe algo firme, sólido, impossível de ser arrancado. E é isso que te torna inabalável. Você olha para trás e percebe que não foi um dia, não foi um vídeo, não foi uma frase que te transformou. Foi a soma de todas as vezes em que você escolheu continuar. Todas as vezes em que engoliu o orgulho. Todas as vezes em que sentiu vontade de desistir. Mas ficou. Foi ali no silêncio que você se construiu. E ninguém viu, mas a vida viu. E a vida nunca falha em recompensar quem não abandona o próprio processo. Napoleon Hill dizia que o maior triunfo do ser humano é o domínio de si mesmo. E agora você entende o peso disso. Quem domina a própria mente não se perde em distrações, não se quebra com críticas e não se curva diante da pressão. Ele segue, com calma, com foco, com uma confiança que não precisa ser anunciada. Porque não vem do ego, vem da consciência. Você não ficou frio. Você ficou forte. Você não se afastou do mundo. Apenas se aproximou de si mesmo. Você aprendeu a dizer não sem culpa, a se retirar sem escândalo, a proteger sua energia como algo sagrado. E isso mudou tudo. Hoje você não reage por impulso. Não vive refém de emoções momentâneas e não entrega sua paz em troca de aprovação. Você escolhe, sempre. E se hoje você ainda estiver cansado, se ainda estiver no meio da travessia, escute com atenção. Isso não é o fim. É o último ajuste antes do avanço. A vida testa quem está prestes a subir de nível. Ela pressiona, silencia, esconde os sinais. Mas quem aprendeu a permanecer firme no escuro não se perde quando a luz demora. Pelo contrário, se fortalece. Então continue. Mesmo sem aplausos, mesmo sem garantias, mesmo quando só você sabe o quanto já suportou. Porque tudo o que você está construindo em silêncio está criando raízes profundas. E quando chegar a sua hora, porque ela chega, ninguém vai conseguir te ignorar. Não pelo barulho que você faz, mas pela presença que você carrega. Agora respira fundo. Sinta quem você se tornou. Essa calma, essa clareza, essa firmeza. Isso é poder. Poder real. E ele não precisa gritar. Se essa mensagem falou com você, se tocou algo aí dentro, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. E deixe um comentário escrevendo: eu escolho ser inabalável. Isso fortalece essa mensagem e conecta pessoas que estão no mesmo caminho. Lembre-se, o silêncio é a sua arma. A mente é a sua maior riqueza. Nos vemos no próximo vídeo.